É inegável que todos já ouviram falar sobre Jó, mesmo os não cristãos, e até ouso afirmar que usaram a expressão "tem que ter a paciência de Jó". Pois bem, conhecemos bem pouco sobre sua história, apenas que ele havia perdido tudo na vida, seus bens materiais, saúde e até mesmo a sua família. Mas muitos desconhecem a sua verdadeira história, e no vídeo de hoje te contarei tudo sobre esse exemplo de fé e fidelidade ao Senhor. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem com amigos e familiares para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. A verdade é que ninguém gosta de perder os bens que possui. Todos nós, seres humanos, valorizamos o que conquistamos com tanto esforço. E quando algo é tirado de nós, é mais que normal ficarmos com raiva e revoltados. Procuramos imediatamente quem causou tanto prejuízo em nossa vida. Poucos ou quase ninguém tem uma atitude contrária de quem perdeu tudo. Mas há um homem na Bíblia que teve essa mansidão e sabedoria para aceitar a vontade e permissão de Deus sobre a vida dele. E esse servo foi Jó. No livro de Jó, capítulo 1 e versículos do 1 ao 14, diz que ele foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é a de que Uz ficava em uma região a leste de Judá e talvez fazia fronteira com o deserto, porém era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos revela que Jó era um homem íntegro e reto e se desviava dos caminhos maus. O próprio Deus testemunhou Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. A história de Jó é contada nos 42 capítulos do livro sagrado que recebe o seu nome. Nos 42 capítulos do livro de Jó, você encontra uma narrativa de como um homem temente a Deus teve sua fé provada ao extremo. Segundo a tradição cristã, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Independentemente de ter sido escrito há séculos passados, o livro de Jó ainda continua sendo um testemunho verdadeiro de fé e fidelidade ao Senhor. A Bíblia apresenta Jó como um homem temente a Deus e íntegro. Ele era respeitado pela comunidade, pelos seus amigos e família. Jó também era conhecido por sua prosperidade. Ele era dono de propriedade e muitos animais. Até aqui sabemos que Jó foi um homem que, apesar de rico, considerado entre o seu povo o cidadão de maiores bens. Jó era um homem humilde e obediente ao Senhor, temente e de coração puro, e isso agradava os olhos do Senhor. Mas como foi que Jó do nada perdeu tudo o que havia conquistado? Segundo o texto bíblico, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais, e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filhos de Deus nesse texto é a de que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Capítulo 1 e versículo 7. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento a qual foi submetido, mas o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Em Jó capítulo 1 e versículo 12, o texto sagrado nos revela que Deus permitisse que Satanás testasse Jó. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados e seus servos foram mortos a fio de espada, como está descrito em Jó capítulo 1, versículo 13 ao 17. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito morreram quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." No capítulo 1 e versículo 21 de Jó capítulo 1, vemos a força de um homem que, mesmo em meio ao luto, não deixou por um segundo sequer adorar a Deus. Satanás, astuto e não satisfeito por não ter conseguido o que queria, subiu aos céus e foi até Deus. Novamente o Senhor perguntou a ele sobre Jó, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Encontramos sua passagem no capítulo 2 e versículo 1 ao 6. Assim, Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível sabermos que tipo de doença castigou Jó. Alguns
Alguns estudiosos sugerem a elefantíase, eritema e varíola. A grande dificuldade em determinar o tipo da doença se dá pelo fato de que a descrição dos sintomas é apresentada em um texto poético. Seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça, como se revela em Jó capítulo 2 e versículo 7. Apesar de essa descrição poder representar apenas um estágio da doença, a Bíblia também nos diz que Jó usava cacos para poder se raspar. Agora, imaginem tamanho sofrimento físico deste homem. Depois de ter perdido seus filhos e ter vivido a dor do luto, agora a sua saúde estava abalada. E mesmo no sofrimento, ele nunca blasfemou contra Deus, pelo contrário, se manteve firme e leal. Difícil encontrar homens e mulheres de fé como ele demonstrou vivenciando. Jó era um homem casado, mas na Bíblia não encontra nenhuma passagem revelando o nome de sua esposa. Mas, logo veremos que ela não foi uma mulher sábia em apoiar seu marido. Ela o aconselhou a tirar a própria vida mediante tanto sofrimento e perdas, e amaldiçoar Deus. Vejamos como alguém imprudente age com suas palavras, dizendo até blasfêmias contra o Senhor. Em Provérbios capítulo 1 e versículos 32 ao 33, que nos diz: porque é pela sua imprudência que a gente insensata morrerá. A segurança dos doidos matá-los, mas todos os que me derem ouvidos viverão em paz e segurança, e sem medo. Ao ouvir suas loucas palavras, Jó imediatamente a repreendeu, chamando-a de louca e dizendo que se recebeu o bem de Deus com prazer, também receberia o mal. Realmente a sua fé no Deus Altíssimo era algo que até assustava e causava admiração ao mesmo tempo. Somente uma pessoa possuída pelo Espírito Santo poderia agir dessa maneira. Jó também tinha amigos. A Bíblia relata que esses amigos o foram visitar. Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios e ricos, e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. Porém, a situação de Jó era tão complicada que num primeiro momento seus amigos não o reconheceram de longe. Então eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um o seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra. Tamanho era o sofrimento. Jó então decide romper o silêncio. Angustiado por tanto sofrer, Jó explodiu em sentimento e amaldiçoou o dia do seu nascimento e pediu que Deus o levasse para cessar todas as suas dores. Como encontramos na Bíblia em Jó, capítulo 3, versículo 1 ao 10. O seu espírito já estava perturbado pelas aflições que ele se encontrava. Contudo, mesmo que Jó desejasse naquele instante que Deus o levasse, em nenhum momento Jó tem consigo a ideia de suicídio, não cometendo pecado dessa forma contra sua própria vida. Depois que ele enfim rompeu o silêncio, os seus amigos começaram a falar um por um. Primeiro Elifaz, depois Bildade e por fim Zofar. Por fim, não, porque mais adiante no capítulo 32, entrou em cena um quarto amigo, chamado Eliú. Ele era o mais moço dos 4 e por essa razão esperou e foi o último a falar a Jó, capítulo 32, versículo 4, respeitando o fato de que os outros 3 tinham mais idade do que ele. Naquele tempo a idade era honrada com prioridade. Prevalecendo esse critério, acredita-se que Elifaz fosse o mais idoso, seguido de Bildade e depois Zofar. De uma forma mais resumida, Elifaz, Bildade e Zofar usaram palavras de acusações contra Jó, dizendo que ele havia cometido graves pecados para que tal ira de Deus caísse sobre sua vida e da sua família, o culpando de fato por todo aquele sofrimento, acusando ele de ser um homem adúltero, ladrão, alguém sem humanidade e louco. Mesmo após as acusações dos amigos de Jó e de sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eliú, nome comum aos hebreus, chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento Jó, capítulo 32 e versículo 37, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. Veja bem, não é dado ao homem o saber dos desígnios do Senhor. Deus, sabendo de todas as coisas que já iriam acontecer, vendo que Jó já estava esgotado mentalmente e fisicamente, respondeu Jó e também falou aos seus amigos, os repreendendo por terem acusado Jó injustamente. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância. Jó então entendeu que bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Ninguém pode ir contra a vontade dele. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus não permita que assim seja. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura, e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecesse holocausto, e que pela oração de Jó, eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram, como temos em Jó, capítulo 42, versículos 7 a 9. E Deus, mais uma vez, em sua infinita bondade e misericórdia, restaurou toda a sorte do seu servo Jó. A Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo
tudo o que antes havia possuído. Assim, Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemima, Késia e Queren-Apuque, e foram as mais lindas mulheres em todo o Oriente. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos, e viu até sua 4ª geração. Jó capítulo 42, versículo 16. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Tiago capítulo 5, versículo 11. E as coisas que aconteceram com ele nunca mais se repetiram. Podemos tirar de aprendizado dessa história de Jó é que quando em nossas vidas algo de ruim acontece, seja um luto familiar, desemprego ou alguma doença, podemos ter a certeza que Deus não permite nada em vão e que até em meio ao nosso sofrimento, Deus tem uma lição para ensinar aos seus filhos, assim como teve na vida de Jó. O que quero transmitir para você é que mesmo em dias difíceis, jamais perca a fé e confiança no Senhor. Dias melhores virão. Lembre-se, o Senhor detém de todo o controle e poder. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhe esse vídeo para que alcance mais almas. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e já deem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo.